E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui é o Vinícius, e hoje a gente vai embarcar numa expedição por um dos lugares mais incríveis e imponentes do nosso planeta. Eu tô falando da Cordilheira dos Andes, a gigantesca espinha dorsal da América do Sul. Com mais de 7.000 quilômetros de extensão, ela não é apenas a maior cadeia de montanhas do continente, mas também um lugar cheio de segredos, histórias e fenômenos naturais que desafiam a nossa imaginação. Desde picos cobertos de neve que parecem tocar o céu, até desertos áridos e florestas exuberantes, os Andes são um mundo à parte, um verdadeiro caldeirão de diversidade. Neste vídeo, a gente vai fazer uma jornada completa para desvendar as curiosidades mais impressionantes que se escondem entre essas montanhas colossais. Vamos descobrir como elas continuam crescendo, literalmente, debaixo dos nossos pés, e como civilizações antigas, como os Incas, conseguiram prosperar em um ambiente tão desafiador, deixando para trás maravilhas da engenharia que nos intrigam até hoje. Preparem-se para conhecer animais únicos, montanhas coloridas que parecem pinturas e vulcões que ainda cospem fogo. A Cordilheira dos Andes é muito mais do que uma simples formação geológica. Ela é uma força da natureza que moldou culturas inteiras, desafiou os exploradores mais corajosos e continua a exercer um fascínio magnético sobre todos nós. Ela definiu o clima, a história e o destino de nações. Então, se você é curioso como eu e adora uma boa história, fica comigo até o final, porque os segredos que os Andes guardam são simplesmente espetaculares. Vamos nessa! Para começar essa nossa viagem, a gente precisa entender que os Andes não são uma paisagem estática, congelada no tempo. Muito pelo contrário, essa cordilheira é uma estrutura viva, que está em constante transformação. E quando eu digo viva, eu quero dizer que ela está crescendo, literalmente, neste exato momento. Isso acontece por causa de um processo geológico poderosíssimo, chamado subducção. Basicamente, a placa de Nazca, que fica no fundo do Oceano Pacífico, está mergulhando por baixo da placa sul-americana. Esse empurrão constante faz com que a crosta terrestre se enrugue e se eleve, como um tapete sendo empurrado contra a parede. É esse processo lento, mas implacável, que deu origem aos Andes há milhões de anos e que continua a erguê-los, milímetro por milímetro, a cada ano que passa. Essa colisão de placas tectônicas não cria apenas montanhas, ela também gera uma atividade vulcânica intensa ao longo de toda a cordilheira. É como se a Terra estivesse liberando a pressão acumulada. E um dos exemplos mais impressionantes disso é o Ojos del Salado, que fica na fronteira entre a Argentina e o Chile. Com seus impressionantes 6.893 metros, ele não é apenas um dos picos mais altos das Américas, mas também o vulcão mais alto do mundo. E não pense que ele está adormecido. O Ojos del Salado é um vulcão ativo, com fumarolas que liberam gases constantemente, nos lembrando da força monumental que está agindo bem debaixo da superfície. É a prova de que os Andes são uma obra da natureza que ainda está em construção. Viajar pelos Andes é também viajar no tempo, de volta a uma das civilizações mais engenhosas e fascinantes da história, o Império Inca. Eles não apenas sobreviveram nesse ambiente hostil, mas prosperaram, construindo um império que se estendia por milhares de quilômetros. E a chave para esse sucesso foi a sua incrível capacidade de adaptação e engenharia. Para cultivarem em costas íngremes, onde a agricultura parecia impossível, eles criaram os terraços agrícolas, ou andenes. Essas estruturas geniais não só criavam áreas planas para o plantio, mas também preveniam a erosão do solo e otimizavam o uso da água, mostrando um conhecimento profundo do ambiente. Era uma solução tão brilhante que a própria palavra Andes pode ter se originado de andenes. E para conectar seu vasto império, os Incas construíram uma rede de estradas espetacular.
o Capac Nhan, que se estendia por mais de 40 mil quilômetros, atravessando desertos, florestas e, claro, as montanhas altíssimas. Mas o maior símbolo do seu legado é, sem dúvida, Machu Picchu. Escondida no topo de uma montanha, a 2.430 metros de altitude, essa cidadela é um mistério até hoje. Como eles conseguiram transportar e cortar pedras gigantescas com tanta precisão, sem o uso de rodas ou ferramentas de ferro? A cidade, perfeitamente integrada à paisagem, permaneceu oculta do mundo por séculos. Um testemunho silencioso da genialidade de um povo que dominou as montanhas como ninguém. A Cordilheira dos Andes não é só um gigante de pedra e gelo. Sua imensa variação de altitude, clima e relevo criou uma variedade impressionante de ecossistemas, cada um com sua própria coleção de vida selvagem. É um verdadeiro laboratório da evolução a céu aberto. Nos céus, reina soberano o condor dos Andes, uma das maiores aves voadoras do mundo, com uma envergadura de asas que pode passar dos 3 metros. Vê-lo planar majestosamente sobre os cânions é uma experiência inesquecível, um símbolo do espírito selvagem e livre da cordilheira. Ele é o guardião dos céus andinos, uma presença imponente que nos conecta diretamente com a natureza mais pura. Mas a diversidade não para por aí. Nos altiplanos, encontramos plantas que parecem de outro planeta, como a Puya raimondi. Essa bromélia gigante pode levar até 100 anos para florescer, e quando o faz, produz uma inflorescência que pode atingir 10 metros de altura, com milhares de flores. É um evento raro e espetacular. E descendo para os lagos salgados do altiplano, como a Laguna Colorada na Bolívia, nos deparamos com uma cena surpreendente: milhares de flamingos. Sim, flamingos! 3 espécies diferentes vivem e se reproduzem nessas águas geladas e salinas, colorindo a paisagem com seus tons de rosa vibrante. É a prova de que a vida encontra maneiras de florescer nos lugares mais inesperados dos Andes. Imagine, por um instante, caminhar por um vale e, de repente, se deparar com uma montanha que parece ter sido pintada à mão com listras de todas as cores. Não é uma alucinação. É Vinicunca, também conhecida como a Montanha das 7 Cores, lá no Peru. Esse lugar é tão surreal que, sinceramente, parece até que saiu de um sonho. As faixas coloridas que a gente vê são, na verdade, camadas de diferentes minerais que foram depositadas ao longo de milhões de anos. O vermelho vem da argila rica em ferro, o amarelo do sulfeto de ferro, o verde do clorito e, bom, assim por diante. É como se a montanha fosse um livro de geologia aberto, contando pra gente a história de sua formação, camada por camada. O mais incrível é que essa maravilha natural permaneceu um segredo pro resto do mundo por muito tempo. Durante séculos, Vinicunca ficou coberta por uma espessa camada de neve e gelo. Só com o aumento das temperaturas e o derretimento do gelo, que é um fenômeno relativamente recente, é que suas cores espetaculares foram reveladas. A montanha, que sempre esteve lá, só foi descoberta pelo turismo em massa por volta de 2015. Hoje, ela atrai milhares de visitantes que encaram a altitude para testemunhar essa verdadeira obra de arte da natureza. Um lembrete de que os Andes ainda guardam segredos que estão só começando a ser revelados pra gente. Em meio a tantos picos gigantescos, um se destaca como o rei absoluto das Américas, o Aconcagua. Localizado na Argentina com seus imponentes 6.961 metros de altitude, ele é o ponto mais alto de todo o hemisfério sul e ocidental. E mais impressionante ainda, é a montanha mais alta do mundo fora da Ásia. Para os alpinistas, escalar o Aconcagua é um dos maiores desafios do Circuito dos 7 Cumes, que consiste em conquistar o ponto mais alto de cada continente. Não é uma escalada que exige técnica extrema com cordas e gelo, como o Everest,
Mas o desafio aqui é outro: a altitude extrema e os ventos violentos, conhecidos como viento blanco, que podem ser impiedosos. Mas o Aconcagua não é apenas um desafio para os atletas modernos. Ele também é um lugar sagrado, um apu ou espírito da montanha para as culturas andinas. E a prova disso está nos achados arqueológicos feitos perto de seu cume. Em 1985, alpinistas encontraram o corpo congelado de um menino inca de 7 anos, uma múmia perfeitamente preservada que havia sido sacrificada em um ritual há mais de 500 anos. Esse achado, conhecido como a múmia do Aconcagua, nos mostra a profunda conexão espiritual que os incas tinham com as montanhas mais altas, consideradas divindades poderosas. O sentinela de pedra, como é chamado, guarda não só desafios físicos, mas também segredos de uma fé ancestral. A Cordilheira dos Andes é tão gigantesca que funciona como uma verdadeira muralha, uma barreira climática que divide o continente e define o destino do clima em vastas regiões da América do Sul. O mecanismo é fascinante. As massas de ar úmidas que vêm do Oceano Pacífico, carregadas de chuva, tentam atravessar a cordilheira. Ao encontrar as montanhas, elas são forçadas a subir. Conforme sobem, o ar esfria e a umidade se condensa, caindo em forma de chuva ou neve no lado oeste dos Andes, criando florestas temperadas e vales férteis no Chile, por exemplo. Depois de cruzar os picos, esse mesmo ar desce pelo lado leste, já completamente seco. Esse fenômeno, conhecido como sombra de chuva, é o responsável direto pela criação do deserto do Atacama, um dos lugares mais secos do planeta, onde há regiões que não veem uma gota de chuva há séculos. Por outro lado, a cordilheira também bloqueia as massas de ar seco que vêm do oeste, permitindo que a umidade vinda da Amazônia se concentre no lado leste, contribuindo para a existência de florestas exuberantes em países como Bolívia, Peru e Equador. Os Andes, portanto, não são apenas uma paisagem, são um engenheiro climático que esculpe desertos e florestas com a mesma força. Ao longo de toda essa nossa jornada, fica claro que a Cordilheira dos Andes é muito mais do que um conjunto de montanhas. Ela é uma força transformadora que moldou profundamente a história, a cultura e a vida de milhões de pessoas ao longo de milênios. Para as civilizações pré-colombianas como os Incas, as montanhas não eram obstáculos, mas sim divindades, fontes de água e vida, o centro do seu universo. A geografia andina definiu sua agricultura, sua arquitetura, sua religião e sua organização social. Viver nos Andes significava viver em constante diálogo com as montanhas. Essa influência continua viva até hoje. A cordilheira define fronteiras entre países, cria identidades regionais únicas e sustenta economias inteiras, seja através da mineração, da agricultura ou, mais recentemente, do turismo. As tradições, as músicas, as vestimentas e a culinária dos povos andinos são um reflexo direto da vida em altitude, uma adaptação cultural a um ambiente que é, ao mesmo tempo, generoso e severo. De Bogotá a Santiago, a presença imponente da cordilheira é uma constante no horizonte e na alma das pessoas. Os Andes são, em essência, o coração pulsante da América do Sul. Uma herança geológica e cultural que continua a definir o destino de um continente inteiro. E assim a gente termina a nossa expedição pelos segredos da Cordilheira dos Andes. É incrível pensar em como uma única formação geológica pode conter tanta história, tanta diversidade e tantos mistérios, não é mesmo? De vulcões ativos a civilizações perdidas, de montanhas coloridas a um ecossistema único, os Andes nos mostram a força e a beleza da natureza em sua forma mais pura e grandiosa. Espero que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto eu e que tenham se sentido um pouco mais perto desses gigantes de pedra que vigiam o nosso continente. Se você gostou do vídeo e aprendeu algo novo hoje,
Não se esqueça de deixar aquele like caprichado aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos como este. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de curiosos, aproveita e se inscreve agora e ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhuma das nossas próximas aventuras. Fazer isso é rápido, de graça, e garante que a gente se encontre no próximo vídeo. Agora eu quero saber de você. Qual dessas curiosidades sobre os Andes te deixou mais impressionado? Foi a montanha que continua crescendo? A engenharia dos Incas? A montanha arco-íris? Comenta aqui embaixo. E me diz também, você teria coragem de escalar o Aconcagua ou de visitar um vulcão ativo como o Ojos del Salado? Vou adorar ler as respostas de vocês. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.